A sua mente não funciona da forma que tu pensa, ou ao menos talvez não funcione da maneira que a maioria de vocês pensam. Eu vou estar explicando hoje como a nossa mente cria histórias e como essas histórias elas podem estar organizando tanto para bem ou para mal o nosso andar no nosso dia a dia. Mas antes da gente entrar nesse vídeo, eu me chamo Leonardo Weiner, eu sou psicólogo e mestre em psicologia e nesse canal eu falo sobre terapia, psicologia e como esses temas eles podem estar impactando na vida de vocês. Se tu gostar desse vídeo, não se esquece de se inscrever no meu canal, compartilhar, curtir esse vídeo e também me siga no Instagram ou no TikTok, no @leonardo.weiner, onde eu compartilho ainda mais conteúdos com vocês e a nossa comunicação fica ainda mais próxima. Mas tá, vamos pro vídeo de hoje. O que eu quero dizer quando eu falo para vocês que a mente de vocês não funciona exatamente da forma que vocês imaginam? Eu não quero dizer que vocês não têm compreensão do funcionamento mental de vocês, mas eu vou explicar como os nossos pensamentos nem sempre são reais. Como assim, Léo? Meus pensamentos não são reais? Às vezes eles não são. Não é que eles não sejam reais no sentido de que você não está experienciando eles. Você está experienciando eles. Então eles são reais em uma certa medida. Mas esses pensamentos podem não estar condizentes com a realidade em si. Eu vou explicar para vocês com um exercício que eu adoro fazer com os meus pacientes, principalmente no início da terapia. E como é que a gente vai fazer? A gente vai começar com esses dois objetos. A gente tem uma caneta azul e esse é uma caixinha de um chá. Isso serve para quaisquer dois objetos. Podem pegar dois objetos aí na sala, no quarto, onde vocês estiverem. Peguem dois objetos. O que eu peço para os meus pacientes? Por exemplo, Léo, eu quero que agora tu use da tua criatividade e dá o teu jeito. Mas eu quero que tu me explique como que a caixa de chá ou como a caneta, como um pode gerar o outro, como um pode criar o outro. Talvez vocês estejam pensando, que pergunta é essa? Ele tomou algum chá de cogumelo? O que está acontecendo? Não, na verdade ela tem bastante lógica. Talvez não uma lógica tão fácil de se pegar no início. Mas vamos imaginar que eu faço essa pergunta pro paciente Léo. Daí, normalmente, o que os pacientes respondem? Não tem como. Nossa, não sei. O que eu respondo? Dá o teu jeito. Te vira. Usa da tua criatividade. O paciente fica pensando e... Tá, a caneta pode criar a caixinha de chá porque ela pode desenhar o design que vão utilizar para fazer a caixinha. Ótimo. Da mesma forma, a caixa ela pode criar a caneta porque se tu destruir ela como um todo e derreter ela, tu pode criar plástico e utilizar para fazer a caneta. Daí o que eu pergunto pro meu paciente? Léo, a pergunta que eu te fiz, ela faz sentido? Alguns pacientes vão dizer, talvez, não sei. Mas logicamente, a gente não pensa numa criação desse objeto com esse. Então, não é muito lógica. Mas o que é a minha resposta? Percebam, a mente de vocês conseguiu criar uma narrativa, conseguiu explicar como dois objetos que aparentemente não têm uma relação nenhuma, como um pode criar o outro. E a nossa mente ela acaba fazendo isso em diferentes contextos. Então vamos pensar aqui comigo. Será que a nossa mente não explicaria ou não criaria uma narrativa para explicar por que ficar num relacionamento onde a pessoa talvez é negligente comigo pode estar funcionando? Ou por que eu fico num trabalho onde eu não falo o que eu realmente penso pro meu chefe? A tua mente cria várias explicações, porque tu pode ser demitido, que tu pode ser ridicularizado, várias explicações. O que eu quero te dizer e o que eu digo para os meus pacientes é que a gente vive criando histórias, a gente vive criando narrativas. E não é de todo ruim, mas a gente precisa parar, analisar essas narrativas para ver se elas têm evidência de fato e se elas realmente condizem com o que está acontecendo. Porque se eu parar e analisar e ver que, o meu relacionamento com o meu chefe está ruim, eu ficar nesse trabalho não faz sentido. Talvez eu possa entender que esses pensamentos automáticos que eu estou tendo de que eu sou um péssimo trabalhador, que eu não vou conseguir nada melhor, talvez esses pensamentos, eles que não estejam corretos. O que eu digo para vocês? E o que eu quero que vocês saiam desse vídeo pensando? Quais são as narrativas que vocês estão criando para vocês? Essas narrativas, elas estão sendo dirigidas por quê? Por essas crenças? Quanto que essas crenças realmente correspondem à atualidade? Quanto dessas crenças realmente correspondem ao que as evidências nos mostram? E se elas não correspondem, por que a gente ainda está agindo dessa maneira? Por que talvez
vezes a gente está lidando com esse pensamento como se fosse uma verdade. Porque vamos pensar aqui comigo, não é incomum a gente estar no trânsito e alguém cortar o nosso caminho, a gente tem um pensamento mais intrusivo de que essa pessoa é a pior pessoa do mundo, que eu quero que essa pessoa se machuque, alguma coisa assim. Às vezes a gente realmente não tenha nenhuma intenção, nenhum desejo disso, mas pensamentos vêm na nossa cabeça. Por exemplo, vocês fizerem um exercício do urso polar, se esforcem muito para não pensar no urso polar. Provavelmente vocês pensaram no urso polar, mas isso não quer dizer que todos os nossos pensamentos eles condizem com a realidade. Então, se eu posso dizer uma coisa para vocês nesse vídeo é: analisem e averiguem se os pensamentos de vocês eles estão sendo reais, se eles batem com as evidências. E se eles não baterem, talvez a gente precise reorganizar a forma que a gente está pensando e se comportando. Se tu gostou desse vídeo, se tu gostou dessa brincadeirinha aqui, não se esquece de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, me seguir no Instagram e no TikTok e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Forte abraço e até a próxima!